meus irmãos, muita paz, que Jesus nos guarde, nos proteja. Nós trouxemos o livro Mundo Regenerado, do Espírito Joana de Ângeles, a última psicografia, né, a mais recente desse espírito, que é para ser espírita, para estudar, emprestar, depois passa de mão em mão, né? E se interessar. Porque normalmente o livro espírita é assim, você lê, estuda, analisa e depois passa adiante. Porque certamente a luz precisa caminhar. Não é para ficar guardado em casa, não. Nós temos uma série de livros, eu estou lendo, por exemplo, Depois da Morte, de Leon Denis, e daqui a pouco eu vou ter que passar adiante quando terminar. A gente já estudou, vai analisando, vai fazendo as palestras, mas daqui a pouco a gente tem que passar adiante, que é muito importante que essa luz caminhe. Então, só recapitulando um pouquinho para quem não me conhece ainda, há muitos tempos, né, que a gente mora aqui, né, assim. Meu nome é Marilena, né, Rodrigues. Nós, eu e Lúcia, frequentamos a Mansão do Caminho, do Centro Espírita Caminho da Redenção, um nome bem significativo, né? Caminho da Redenção. Nós éramos católicas, mas acreditávamos na reencarnação, na imortalidade da alma e na comunicabilidade dos espíritos. O padre não podia saber, claro. Mas, em 1974, nós decidimos, minha mãe também tinha uma curiosidade, um interesse pelo espiritismo, e a gente não podia falar isso com o padre, né? Não podia falar com ninguém, mas a nossa formação era católica. Mas já acreditávamos nesses princípios, tínhamos essa convicção desde meninas e nos adentramos então no movimento espírita para valer em 1974, exatamente no dia 18 de junho. Então começamos a frequentar o Caminho da Redenção, participamos da Juventude Espírita junto com o André Luiz Virgínio e fizemos a nossa formação espírita junto, né, com toda a equipe da Mansão do Caminho. Muitos hoje já partiram para o mundo espiritual, nós conhecemos na época, inclusive, do orfanato, né, que hoje não existe mais. A gente viu a instituição crescer, sair da calçada, vir para o Paulo da Lima. E então, a nossa formação, a gente sempre levando assim, o estudo, participando, né, das atividades, até que, a partir de 1998, nós fomos convidados, tanto criamos um grupo, eu, Lúcia, mais algumas pessoas, a começar a contribuir, né, com alguns estudos, não digo palestras, que até hoje a gente estuda o Evangelho, a gente estuda a codificação espírita e a gente acha que começou hoje. Tal fascínio e tanta coisa que a gente tem para aprender. Se vocês perguntarem para mim, você é uma espírita convicta? Eu diria que sim. Sem dúvida nenhuma, a respeito da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, da reencarnação e procurando estudar, né, a justiça de Deus, qual é o sentido da vida, o que é que a gente está fazendo aqui. Então, nós escolhemos, somos convidados essa semana, nós escolhemos uma mensagem que a gente tinha acabado de fazer uma palestra no domingo, porque o mês de abril foi um mês muito significativo para nós, os espíritas, porque é o mês em que a gente comemora o lançamento do Livro dos Espíritos. Alguém já leu aqui o Livro dos Espíritos? Estou estudando, não é isso? É muito importante. A gente vai estudar até a nossa desencarnação, vai chegar à velhice. Enquanto a gente puder enxergar, vamos enxergando, vamos lendo, porque é muito importante. A gente sempre estuda, a gente sempre tem muito o que aprender. A qualificação. Vocês receberam uma mensagenzinha, não foi, Jesus? Quem é esse homem?
E nós vamos refletir um pouquinho, até mais 10 para 9, sobre a qualificação. Nós escolhemos, que a gente tinha feito uma palestra sobre Jesus, o Cristo, Consolador. E nós decidimos apresentar também para vocês, por causa desses momentos difíceis que nós estamos passando, porque também há uma necessidade de nós refletirmos mais sobre a dor, sobre o sofrimento. A Casa Espírita é uma casa de acolhimento, é uma casa de apoio, é uma casa em que as pessoas vêm em busca de amparo, de socorro, de orientação espiritual. Eu diria que o Espiritismo é para aquelas almas que estão muito aflitas, cansadas de uma série de dificuldades, uma série de ilusões que foram se desfazendo, se diluindo ao longo da existência. E todo ser humano, desde quando a gente está lá, da barriguinha da nossa mãe, quando a gente nasce, a gente precisa ter uma direção, um caminho para seguir. E quando a gente chega na Terra, a gente precisa saber qual é o caminho que eu vou seguir. Isso é algo muitas vezes angustiante, porque precisa de uma decisão nossa e a gente precisa escolher que decisão, que caminho eu vou seguir, para que eu possa viver com mais tranquilidade, com mais serenidade, com mais paz, com mais luz no meu caminho. Allan Kardec, ele traz, em 18 de abril de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, ele traz para a Terra essa luz do Espírito de verdade. O que é o Espírito de verdade? É o Consolador prometido por Jesus. Porque na época que Jesus esteve aqui na Terra, nós não tínhamos um amadurecimento moral e espiritual para nos aprofundarmos com muita seriedade sobre os seus ensinamentos. O que Jesus falou é algo assim revolucionário. Então nós vamos começar a explicar. Aí eu fiquei meditando qual é o ser humano que diria outro ser humano, Vinde a mim, todos vós. Pode deixar aceitar. Porque não vai tipo de livro. Porque vinde a mim, todos vós. Qual é o homem que diria isso para outro homem, Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviareis. E aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Aí eu fiquei meditando por que Jesus disse isso. Por que será que em todos os momentos, ou em alguns momentos de nossas vidas, que foram através das várias reencarnações, nós tivemos que passar por aflições, por sofrimentos, por angústias, por dores, por desafios. 2000 anos depois desse ensinamento, a gente há de perguntar, será que o homem ainda está aflito, está atormentado, ainda sofre? E a resposta é sim. A Terra, no século XIX, através de Allan Kardec, e isso é um ensinamento extraordinário, é classificado como um planeta de provas e de expiações, que vem ratificar o que nosso Senhor Jesus Cristo nos disse. Mas por que será que a Terra é um planeta de provas e de expiações? Porque a gente vai ver a dor e o sofrimento em vários momentos da nossa vida. E tem gente que diz, os momentos de alegria, de paz, foram tão raros na minha vida. Porque a gente vai passar uma série de dificuldades, de desafios. Dentro da nossa casa, quem é que não tem algum problema dentro de casa?
sua própria família. Porque aqui nós estamos encarnados para aprimorar a nossa alma, o nosso coração. Então, raramente você pode bater em várias portas, em várias casas e dizer: bom dia, boa tarde, tem algum problema aqui nessa família? Vocês têm alguma dificuldade? Vocês estão passando por algum momento difícil? E certamente a resposta será sim. Porque a Terra, nós encarnados, e eu acho isso assim impressionante, somos espíritos que precisamos nos aprimorar espiritualmente, praticar virtudes que nos levem mais para próximo de Deus. E quando a gente está distante de Deus, o sofrimento, a dor, nos visita com mais frequência. Porque nos distanciamos de Deus, sentimos muito raramente a alegria de viver, ânimo, coragem, disposição. Disposição para sentir o perfume da flor, contemplar o entardecer, o amanhecer, porque não temos nem olhos para contemplar toda a beleza que a vida nos oferece. Às vezes a gente acorda de manhã, já acorda tão agoniado, né? Vou para o trabalho, vou para a faculdade, tenho tanta coisa para fazer. Hoje mesmo foi um dia lá em casa, não foi, Lúcia? Tinha muita atividade, mas demora a pensar assim, eu tenho que parar um pouquinho para poder me preparar para a palestra. Eu já tinha estudado antes, tinha me preparado, mas hoje eu digo não. Aí o que foi que eu cheguei na janela, vi um pouquinho entardecer. Vocês viram entardecer hoje? Estava lindo. E quando a gente conseguir ver o entardecer com encantamento, é porque existe alguma coisa boa dentro de nós, alguma coisa que a gente acredita. Nós estamos ainda nos humanizando. Nós somos humanos. Não nos tornamos distantes da nossa humanidade. Então isso é positivo. E esses momentos a gente pensa em Deus e também pode fazer uma prece, agradecendo a Deus por ver que lindo o céu, mesmo no planeta de provas e de expiações. Allan Kardec, então, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, apresentando o Espírito de Verdade, ele vai nos falar desse sofrimento que antecede, né, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Mas logo após Bem-aventurados aflitos, vem o Espírito de Verdade, que vai nos lembrar tudo aquilo que Jesus nos ensinou e nos ditar coisas novas, porque já temos amadurecimento e hoje a gente vai amadurecer um pouquinho sobre a questão da dor, do sofrimento, das aflições da vida na Terra. Quais são os sofrimentos, então, que nós passamos, que a gente vê quando a gente tem olhos de ver, de algum tipo de sensibilidade? Porque tem muita gente que vai passar a vida inteira, possa ser que não veja. Não veja, porque fica, os psicólogos chamam, né, na sua zona de conforto e não quer sair. Fica acomodado, achando que está tudo bom. Então eu vou fingir que não vi. Quais são os sofrimentos? Aí eu anotei alguns aqui. As misérias existem. Vamos falar assim da miséria material. 2000 anos depois, na época de Jesus, a sociedade era dividida entre poderosos e não poderosos. A miséria existia, a miséria material. Existia a fome, existia a escravidão. Mas 2000 anos depois, será que isso mudou muito? A gente vai ver que não. Ainda existe a fome, a miséria material. Ainda existe a escravidão, o trabalho escravo. Ainda existe muita gente escrava, né? Da prostituição, da drogadição. Então, as misérias humanas, nesse sentido material, muita gente que não tem o que comer, por isso que o Centro Espírita sempre está fazendo uma campanha. Muita gente não tem onde morar, por isso mora na rua. Então, as necessidades humanas, nesse nível material, eu estou falando, né? Na horizontalidade, ela continua existindo. Mas por detrás dessas misérias econômicas, né, sociais,
Existe um outro tipo de miséria, que também nós podemos falar, que é aquela miséria moral espiritual. Ou seja, daqueles que, podendo ajudar, não ajudam. Podendo ser bom, não é. E provocam sofrimentos, angústias, dores nos seus irmãos. Muitas vezes a gente tem uma aparência, né, de civilidade, mas somos feras. Agimos, raciocinamos, em plena tecnologia, era da tecnologia, o homem faz armas tecnológicas para matar. Para matar. Nós estamos vivendo em pleno século XXI alguns pontos belicosos, guerras, em algumas civilizações que a gente dizia, né? Não, são civilizados, não pode. Então a gente vê pessoas representantes dos grandes organismos internacionais disputando, falando da guerra, como se fosse algo aceitável, normal. E que a mente humana deveria se aceitar. E o coração também. Então a miséria a gente vê, porque a gente pensa que a cabeça miserável é só aquele que está mal tranquilo, que bateu no centro espírita, está pedindo arroz, feijão, né, um pouco de agasalho, um pouco de socorro material. Mas esse outro tipo de miséria moral, espiritual, é grave, porque gera um sofrimento que não tem razão de ser. Não justifica em pleno século XXI crianças estarem morrendo, sendo violentadas, abusadas, idosos, gente jovem, toda uma vida desestruturada, no desencanto, na amargura, porque carregamos em nós, então, essa sombra que precisa ser diluída. E enquanto a gente não desfizer essa sombra dentro de nós, que é fruto do nosso egoísmo, do nosso orgulho de raça, orgulho disso, orgulho daquilo, né? Ou eu penso só em mim, então a gente vai conviver com esse ambiente sem conseguir modificar. Então é necessário que a gente modifique. E Jesus entendia, porque ele falava com aquele que era o pobre mais pobre, o mais miserável, mas também falava com os poderosos. Ele compreendia a miséria de todos aqueles que tinham poder da sua época. A gente vai ver, por exemplo, em Públio Lentos, que já leu há 2000 anos, que Jesus era um ser excepcional. Ele não tinha nenhuma roupa de extravagante, exótica, que chamava atenção por nada, mas ele tinha uma postura de rei, de príncipe, a sua luz, tanto que ele se ajoelha diante daquele carpinteiro de Nazaré. Porque Jesus, ele tinha essa particularidade de penetrar na nossa alma, ele tem, e saber o que está lá dentro da gente. A gente pode mentir para todo mundo. Podemos usar máscara, mentir, enganar, mas a nossa consciência se desvela diante dele. E ele nos conhece. Ele sabe, por exemplo, se eu estou mentindo, se eu estou dizendo a verdade. Sabe se eu estou sendo sincera, se eu não estou sendo. Então, ele tem esse poder, ele lamentava, né? Que a nossa inferioridade moral causaria tantos sofrimentos, tantas agressões. Dores físicas, quem não tem dor física, levante a mão. Quem nunca sentiu? Vai, né? De uma unha encravada, dor de coluna, dor de cabeça, vai para o médico, você está com hipertensão, você está cardíaco, e a gente tem que cuidar do corpo, precisamos cuidar. E essas dores fazem parte desse processo do crescimento espiritual num planeta de provas e de expiações, onde o corpo tem essa matéria própria. Recentemente a gente conheceu uma pessoa que a filha foi colocar um brinco, um piercing, qualquer coisa na orelha, e pegou uma bactéria. Está tomando um bocado de antibiótico e o organismo não reage. Vai ter que fazer uma cirurgia na orelha por causa de um simples brinco, uma coisa que ela foi colocar. Mostrando a nossa fragilidade. Mas era jovem, o sistema imunológico estava legal, estava, mas mesmo assim.
Então, estamos sujeitos a bactérias, vírus, a gente convive agora com Covid. Quando eles adquirem, né, movimentação, o vírus não sai mais do planeta, então é influenza, é Covid, todo tipo. Estamos submetidos, né, às poluições ambientais que podem nos adquirir, né, o tipo de alimentação, que a gente pode adquirir um câncer, problema de visão, problema de audição. Então, as dores físicas também fazem parte da nossa existência terrestre. Ah, mas eu não queria sentir dor física, então vai ter que se transformar num robô, num androide, porque só os androides não vão sentir dores. Mas faz parte da nossa constituição física nesse planeta de provas e de expiações. Existem as doenças próprias, né, as dores próprias da infância, da juventude, da velhice. A gente vai conviver com a dor. Né? Vai, de vez em quando, quem não sentir nada, vai ter uma gripe, vai ter uma dor no joelho, qualquer coisa. Mas faz parte das dores físicas. Tem os problemas também que a gente colocou aqui, só para me lembrar mais um pouquinho. Perda de entes queridos. A gente pode procurar uma casa, né, como o Buda fez, onde não existe a morte, onde não passou morte. E a morte de um ente querido é uma dor que o Dr. Augusto Cury fala, inclusive, a respeito do chamado luto crônico. Porque quando morre alguém na nossa família, ou um ente querido, a gente trava, para. A nossa existência parece que perdeu sentido. E a gente precisa de algum tempo para se recuperar, para poder aprender de novo a viver. Então, a perda de um ente querido, por mais que a gente goste de uma pessoa, ela pode a qualquer momento partir da nossa vida. Então, como é que a gente tem que tratar as pessoas? Com amor, com carinho. Diga para aquela pessoa que você ama, para o seu pai, para a sua mãe, para qualquer pessoa que você gosta muito dela, que ela é muito importante para você. Porque possa ser que amanhã ela não esteja com você. E isso faz parte do processo natural. E Jesus sabia dessas aflições. E ele vinha para consolar. Mas ele dizia, né? Vinde a mim para que sereis mais leves, mais felizes, mais em paz, mesmo com o sofrimento. E é por isso que vem o Consolador prometido. E ele diz que são bem-aventurados os aflitos, mas no Evangelho ele se pergunta como é que alguém pode se sentir ditoso, bem-aventurado porque sofre. Então eu vou procurar Jesus para me curar, vou procurar Jesus para resolver meu problema da minha casa própria. Eu quero que Jesus resolva isso, resolva aquilo. E Jesus não veio para resolver as nossas dores. Ele veio para nos ensinar a não provocar dores, sofrimentos. Porque muitos dos nossos sofrimentos já não têm razão de ser. É fruto de quê? Da nossa própria sombra espiritual, da nossa inferioridade moral. Muitos dos sofrimentos que estamos passando na Terra nesse momento já não deviam existir mais. Existem por causa da nossa má vontade de querer crescer espiritualmente. Um pouco mais de paciência, um pouco mais de tolerância, de compreensão. E para isso, então, Allan Kardec orienta nas casas espíritas. O que é que eu vou aprender na casa espírita? O que a gente está procurando passar aqui, estudar aqui. Rever esses ensinamentos de Jesus. Porque a casa espírita, ela traz de volta o cristianismo. Como eram os primeiros cristãos? Eram pessoas dedicadas ao bem, esforçadas, que tinham fé, que tinham a coragem, a determinação de serem cristãos. E a casa espírita, a gente tem que decidir. Sou espírita? Sou. Se eu sou espírita, eu vou frequentar a casa espírita. E a casa espírita vai trazer essa luz, esse evangelho de Jesus. Sem atavismos, sem hierarquia sacerdotal. Casa muito simples, vocês observam, a casa é muito simples. Quando a gente entrou no centro espírita pela primeira vez, eu digo, cadê os santos? Não tem. Porque realmente, quando a gente se tornou espírita, teve que se desfazer das imagens do santo, porque
Agora a gente é espírita. E a Casas Espíritas é um posto de socorro, de amparo. Por isso que elas não podem fechar as portas físicas, também nem materiais. Porque a gente não sabe quantos vão bater aqui pedindo amparo, pedindo socorro, pedindo orientação. Mas não pense que são só os necessitados de pão material. Mas principalmente aqueles que têm fome de paz, de harmonia espiritual. E por isso a casa acolhe a todos, porque somos todos necessitados. Então, o irmão ali está necessitando de arroz, de feijão, mas eu, graças a Deus, não preciso. Mas a gente tem outras necessidades, talvez até mais graves do que essa, e que precisamos ser acolhidos e amparados. Então, a Casas Espíritas são também postos de socorro, um hospital, mas também é um educandário, é uma escola. A escola, uma vez você disse que é a escola de Jesus, cujo mestre é Jesus, e ele vai nos ensinar que somos todos filhos de Deus, que essa vida aqui é transitória e que devemos fazer de tudo para que ela seja bem sucedida. Mas não é bem sucedida no sentido de ganhar dinheiro, comprar isso, se formar, realizar todos os seus sonhos. Porque se a gente fizer tudo isso, mesmo assim, uma hora a gente para e diz: que sentido tem a vida? A gente vê nos países mais ricos do mundo o alto índice de suicídio. Se a gente não, mas a gente não tem tudo, não era para viver bem, não vive. E quando vivem bem, começam a brigar entre si, né? Uns com os outros. Tá bom? Cultivar o ódio contra aquele, vou cultivar a raiva contra esse, eu vou querer dividir isso, eu vou querer dividir aquilo. Então, as casas espíritas, com a sua simplicidade, trazendo o Evangelho de Jesus, não promete cura do corpo, porque isso também é função do médico, senão o médico, né? Para vender emprego também dele, não pode. Tem que ser cara, então tem que ir para o médico. Tem que ir para o médico, tem que tomar remédio. A gente vem aqui, toma um passe, toma água purificada, mas tem que ir para o médico, sim, se tratar. Porque não há privilégios. Não somos privilegiados porque somos espíritas, nem porque estamos lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se a gente tiver um problema cardíaco, mas o Espírito vai chegar aqui para me ajudar, para me aliviar, ele vai procurar, mas vai ver nossa ficha kármica, né? A gente tem que ir para o cardiologista assim, tem que se cuidar assim, tem que fazer dieta. Não, mas eu gosto de comer doce, eu vou continuar comendo doce, mesmo sendo diabético, porque o Espírito vai me proteger. Não vai. A gente vai ter sim que passar pela cirurgia, cuidar do tratamento, vai fazer seu tratamento, como qualquer outro irmão. Porque a lei de Deus é igual para todos. Não promete resolver nada de emprego, desemprego, vai ganhar, vai perder. Não. Mas se você é humilde, se você pede a Deus que lhe ajude, por exemplo, meu Deus, eu preciso de um emprego, é claro que Deus sabe das nossas necessidades. E Ele vai nos mostrar o caminho. Nós não vamos fazer de Deus, né, de Jesus, como se fosse o nosso empregado, o nosso servidor que está aqui à nossa disposição para servir aos nossos interesses do ego do dia a dia, na nossa limitação, na nossa visão bem limitada. Porque Jesus é o governador da terra, Ele é o modelo e guia que nós devemos seguir. Então, estamos aqui para tratar também da nossa alma. Da mesma forma que a gente trata do corpo, precisamos tratar da nossa alma. E quando a gente olha assim, quanta coisa a gente precisa tratar na nossa alma. Quanta carência, quantos conflitos. Às vezes eu não tenho conflito nenhum, aí aparece, né? Então, as casas espíritas vêm nesse sentido. Qual é o objetivo da casa espírita, que é o próximo? Então, os objetivos são, primeiro, dar sustentação espiritual a cada um de nós. A gente veio aqui porque a gente precisa de sustentação emocional, moral e espiritual. Mas eu só pensei que só aqueles que batessem aqui pedindo arroz e feijão que estavam necessitados. Não nós somos. Precisamos muito de sustentação moral e espiritual. Precisamos rever os nossos valores, precisamos ver o nosso posicionamento, as nossas decisões,
para que mal pior não nos aconteça. Como disse Jesus. Ele curava. Curava cego, né, surdo, paralítico, mas ele recomendava, né? Vai, se não tornes a pecar, para que mal pior não te aconteça. Porque ele queria dizer o que com isso? Que todos os males que nós passamos, muitas das nossas aflições, uma boa parte, são frutos da nossa má vontade, da nossa intransigência, da nossa impaciência, da nossa falta de perdão. Alguém magoou a gente não vai perdoar. Não vou admitir. Aí tinha uma promoção na empresa, aí o outro foi e pegou minha promoção. Não é justo. Eu não vou perdoar isso nunca. Não vou perdoar nunca, meu pai não tem entendido, minha mãe nunca tem me entendido. Então a gente não vai poder ser feliz, não vai poder ter paz no coração. Então o objetivo da casa espírita é sempre estar de portas abertas, ajudando a gente a crescer espiritualmente. E nos dando discernimento para que a gente tenha decisões certas que nos levem aos caminhos da paz, da harmonia íntima. Para que a gente não, digamos assim, faça um compromisso com o crime e lá adiante a gente tome com mais sofrimentos, com mais angústias. Como a gente vai ser consolado? Se nós somos rebeldes e impacientes. Então, às vezes, a gente se rebela diante da dor, do sofrimento, achando que a nossa dor é maior do que a do próximo, achando que só nós temos problemas e dificuldades e os outros não. É egoísmo nosso. A gente precisa, muitas vezes, consolando que se é consolado. Nesse instante, vocês estavam cantando a música, né, de Francisco de Assis. E ele dizia, consolando que se é consolado. Muitas vezes a gente vai para dar um alimento àquele que bateu na nossa porta, na casa espírita. A gente pensa que está dando, mas a gente está, na verdade, recebendo. Eu me lembro que a Mansão do Caminho, durante muito tempo, tio Divaldo fazia o quê? A gente visitava no dia 1º de janeiro e ia para o leprosário. Que a gente é bem jovem ainda. A gente foi até o ano 2000, foi antes de 2000. Depois foi desfeito o leprosário, porque a gente já viu o sofrimento do nosso irmão, a angústia dos leprosos. Aí a gente se comprometia, né? 1º de janeiro eu estava todo se divertindo na praia, né? Comemorando, né? A gente ia para lá. Por quê? Porque a gente passaria o resto do ano sem uma queixa. Se queixar de quê? Diante daquela dor, daquele sofrimento. Então a gente só podia agradecer de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Só tínhamos que agradecer. Não tinha nada para lamentar. Não tinha nada para se queixar. Então, o objetivo da casa espírita é nos tornarmos melhores. A gente está se preocupando com isso, de amanhã sermos melhores do que fomos hoje. Allan Kardec colocou essa metodologia, né? O espírita verdadeiro se conhece por amanhã ser melhor do que hoje. Todo dia tem um compromisso de manhã. Hoje você vai ter que ser melhor do que eu fui ontem. Onde foi que eu errei ontem, meu Deus? O que foi que eu fiz? Então a gente tem que se analisar, de ser melhor. Aí onde é que a gente está falhando, né? Não tenho paciência, eu estou muito irritado, eu estou muito nervoso. Não, então eu vou, a partir de amanhã eu vou começar. Eu falo demais, eu não ouço, eu interrompo as pessoas, eu acredito, eu estou com inveja do meu colega, estou com inveja daquele, estou com ciúme de fulano, com ciúme de Beltrano. Então a gente tem que se trabalhar, fazer um ser humano melhor. Sim, então vamos cuidar da nossa vida espiritual. Sermos melhores. O espírita verdadeiro, o cristão verdadeiro, é um excelente cidadão. Todo mundo aqui se considera um excelente cidadão? Ah, tem que ser. Todos temos que ser excelentes cidadãos. Inclusive, devemos ser aqueles cidadãos, né? O mais confiável possível. Todo mundo confia em você? Se perguntar que todo mundo confia em mim, meu Deus. Por que será que as pessoas confiam em mim? Porque eu sou um ser humano o quê? Confiável. Não pode existir nada melhor na vida do que a gente ser um ser humano confiável. Que não trai, que não mente, que não furta, que não rouba. Ah, mas o corpo mente, eu tenho que mentir também. Não. Você é um cristão.
cristão, você é espírita. Mas o cidadão, todo mundo enrola, assim, imposto de renda, o que é que eu posso fazer, meu Deus do céu? Eu vou inventar. O pessoal entende, né? No plano de saúde, eu vou dizer que foi plano que fui eu, né? Se não fui eu, né? Aproveitei. Do espírita, não. O espírita tem que ser 100% honesto. 100% honestíssimo. O espírita é. Porque às vezes acontece, uma pessoa chega na casa espírita, quer doar um dinheiro. Às vezes eu vou doar R$500. Mas aí chega para Iracema, conversa com Iracema, olha, você me dá um recibo de R$1.000. Porque eu vou aproveitar para fazer. Oriente, lá no Iracema, fica, né, entre a cruz e a espada. Mas como ela segue esse amigo Jesus, o que você faz, Iracema? Dispensa essa ajuda. E pede alguém mais honesto para ajudar. Isso não vai dar certo. Não pode existir nada melhor do que você confiar numa pessoa que é honesta. Não é? É que o povo de Deus é muito. Todo mundo pode confiar em você? Pode. Ou não pode? Se não pode, tem alguma coisa errada. Meu marido tem que confiar em mim, meu filho tem que confiar em mim, meu vizinho, todos precisam confiar, saber que eu sou um cidadão do bem. Nossa vizinha aí. Porque tem gente que diz, não, eu sou assim, mais ou menos honesto. Eu sou 70% honesto, tá? Não consigo ser 100% honesto, mas tem que ser. Se não, está fazendo o quê na casa espírita? Por quê? Se não está melhorando. E a gente tem que ter também sensibilidade, tratar bem as pessoas, né? Parece que a gente está assim. Quarta-feira, onde eu acho que vocês viram a chuva que deu aí de manhã cedo? Aí eu acordei, porque eu acordo cedo, aí vi o pessoal da Limpúrbio, nossos irmãos limpando, né? A rua, uma chuva, e eles tudo firme ali, tirando o lixo, que é meu, que é seu, que é nosso. Aí eu digo, meu Deus, protegei. Eu digo, de que maneira eu posso agradecer esses irmãos? Porque muita gente, né? Se deixa lá, deixa de qualquer jeito. Não jogue lixo no chão. Cuide do seu lixinho. Trate com respeito o seu irmão. Porque aquele que está lá limpando o nosso lixo pode ser um ente querido nosso de outras vidas. E está passando por aquela situação. Ou poderá ser de nós no futuro. Poderá ser de nós. Ou talvez nessa mesma encarnação. Porque a gente não sabe como é que vai terminar. Possa ser que tudo mude e de repente a vida dê, né? Uma reviravolta tão grande que a gente termine catando bicho na rua para poder sobreviver. Então como é que você trata aquele que passa limpando a sua rua? Dá um bom dia. Procure, né? Ah, mas eu estou no carro, estou saindo agora e chegou justamente agora o caminhão do lixo, eu não consigo sair do condomínio. Tenha paciência. Porque se fosse você queria que ele tivesse o quê? Paciência. Se puder oferecer água, né? Um chocolate, qualquer coisa. Já teve pesquisa. Quem fez isso? Mas pela maior campanha. Para dar o quê? Chocolate? Não foi? Foi água, chocolate, isso. Quando eles chegaram, assim, foi surpresa. Vamos respeitar. Como é, gente, que a gente tem uma orla de Salvador, belíssima, com lixo no chão? Tem cabimento isso? De repente você vai para a praia e vai tomar banho de quê? De lixo. A gente vai chegar nesse ponto. Vai chegar nesse ponto porque a gente acha que é a obrigação do outro tirar o lixo, não é minha. É nossa obrigação zelar pelo planeta Terra. O rio nasce, brota a água do chão. Como é que a gente deixa o rio ser poluído? Aí, não, eu sou espírita, mas não sou perfeita, então eu vou jogar aqui também. Porque todo mundo faz, então um papelzinho só não vai fazer mal. Um copinho só não vai fazer mal. E faz. E faz. Eu já tive a alegria de ver um rio, a nascente de um rio. Pense numa coisa extraordinária. A água brotando, cristalina.
E a gente fica com esse risco que a gente não pode tomar banho, não pode, né? Nem navegar. Da quantidade de lixo, de tonelada de lixo. Eu vejo a hora da gente não ir mais para a praia, porque vai chegar lá, vai estar tanto lixo. A gente vai tomar banho de mais de lixo. Ser animal, que a gente precisa. Então precisamos respeitar os animais, os vegetais. Não sermos aqueles que vão ameaçar o planeta, né? Porque a gente está ameaçando o planeta. Com os interesses, né? Dentro do mar, do hino. Na outra encarnação, a gente vai voltar naquela situação mesmo. Com tudo difícil. Cadê a água? Não tem. Não tem água. A água, a gente vai ter que andar quilômetros para poder beber um copo de água. Porque somos nós que estamos preparando, né, a nossa reencarnação. Então, somos nós que preparamos. Então, precisamos cuidar da nossa vida espiritual. E agora, no final, está o tempo. E assumismo, vamos assumir um compromisso. Qual é o nosso compromisso hoje e sempre? A gente lê o Evangelho de Jesus. Temos um compromisso com Ele, tornar o mundo mais feliz. E como é que a gente torna o mundo mais feliz? Desde o bom dia, boa tarde, ao pessoal da limpeza, bom dia, boa tarde ao vizinho, né? Mas ninguém respondeu. Sorria mais, abrace mais, converse mais, acolha mais. Mas ninguém faz isso, mas a gente tem que fazer a diferença. Precisamos fazer a diferença. E sermos um ser humano que todo mundo confia. Não importa se a gente é universitário, se é analfabeto, se está bem vestido, se está mal vestido, ou com o sapatinho. Ninguém vai olhar se o seu sapato está feio, se sua roupa não está legal, se seu cabelo não está bem. Se você é essa pessoa que dá um bom dia, acolher o ser humano. Como é que você está hoje? Você está bem? Chegue na empresa do espírito, quando chega no local de trabalho, a pessoa olha mais sorridente. Você sempre está feliz. Não está feliz. A vida está passando por cada problema. Mas não vamos despejar, né, no outro as nossas dificuldades. Temos paciência mais com os nossos filhos, com as crianças, com os idosos, com os enfermos. O nosso compromisso é nos transformarmos para irmos para o mundo aqui, ó, regenerado. Porque se a gente não se transformar, esse sofrimento vem com todo. Nós sabemos que hoje a dor que a gente está passando, as nossas dificuldades, fomos nós que plantamos no passado. Ah, mas eu queria nascer em outro lugar, esse país é muito injusto, tudo aqui é ruim, tudo aqui é difícil. Mas nós viemos para cá porque precisamos exatamente estarmos aqui. Mas a culpa é de fulano, de ciclano, de beltrano? Não. Porque se a gente não tiver que passar as provações, muda o regime político, muda a economia, muda, e você continua sem ser afetado. Acredite nisso. E se algum parente seu desejou que você passasse muito sofrimento na terra, pode acreditar, você só vai passar se estiver no seu carro. Se não tiver, não vai passar. Agora, se tiver, meu amigo, você pode estar, todo mundo está bem em sua volta, e você vai estar sempre com dificuldades, com problemas, com mal-estar, com isso, muito desencanto pela vida. Mas pode acreditar que tudo isso são frutos das nossas ações. E Allan Kardec, então, traz esse véu, ele tira esse véu, né, e a gente não consegue entender por que somos bem-aventurantes quando sofremos. Porque estamos resgatando do passado. Então a gente caminha para a frente, se auto-iluminando, iluminando as outras pessoas, e dias felizes viveremos. Porque vamos implantar o reino de Deus em nosso coração, através da prece, do esforço, da dedicação, através de um sorriso. Ah, mas eu não gosto de carregar cesta básica para levar para o centro espírita. Por que a gente não gosta de fazer no centro espírita? Não quero varrer, não vou varrer. Faça.
Porque é exatamente aí que a gente tem que começar a melhorar. Daquilo que é a tarefa mais difícil para você. No centro espírita, faça. Qual é a tarefa mais difícil para você? É essa que a gente vai ter que fazer, ter paciência, Deus do céu. É perdoar, é compreender. Então é aí que eu tenho que me trabalhar mais. Para que nosso compromisso com Jesus, a gente seja bem-aventurado, mas não mais porque sofre. Porque também os sofrimentos vão mudando de conotação na vida. O que era muito significativo para você, hoje já não tem razão de ser. Oh, quanta bobagem, eu briguei por isso, não era nem. Hoje eu não faria isso. A gente vai amadurecendo e vamos construindo o reino de Deus em nossos corações. Onde haverá mais encantamento pela vida, mais gratidão por existir. Pelas estrelas que estão brilhando aí no céu nesse momento, pela terra, pela nossa mãe terra, por tudo que existe em nós. Para que a paz se instale em nossos corações, devemos ter esse compromisso com esse homem de Nazaré, que veio para modificar as estruturas do nosso pensamento e dos nossos sentimentos. A gente vai sair da nossa zona de conforto, mas eu tenho que considerar todo mundo meu irmão, todos. Mesmo aqueles que eu não gosto, principalmente aqueles que a gente não gosta. Aqueles que eu não olhei assim, não gostei daquele sujeito, não gostei daquela criatura. É exatamente essas pessoas que nós devemos aprender a se doar mais. Com mais tolerância, mais compreensão e mais perto. Para que esse reino do céu se instale, aí de repente aquela dor, aquele sofrimento, aquela ida no hospital. Mas a gente chegar no hospital agradecendo, ao invés de estar reclamando, mas de hoje eu estou esperando, o médico não chega, ninguém chega, meu Deus, o que é que vai acontecer comigo? Tenha paciência, você vai ser atendido, a compreensão, a estrutura é assim mesmo, com mais paciência, com mais compreensão, para que esse reino aí sejamos realmente bem-aventurados. Muita paz e que a gente amanhã seja melhor do que fomos hoje. Obrigada pela paciência. Ela devagarzinho, com esse jeitinho manso, né? Colocou o dedo na ferida e rodou, não é? Obrigada, nós que te agradecemos a mensagem linda que ela deixou e pela sutileza da palestra que ela fez, amorosa, né, trazendo homenagem, fazendo homenagem também à irmã Divaldo, aos nossos espíritos, e ela trouxe essa coisinha aqui que a gente está vendo que foi trazida com muito carinho, que é um livrinho que vocês podem usar na bolsa. Eu pedi para Mérito pegar um livro para sortear. Isso. Ah, e o WhatsApp está em aberto. Simone, depois você me passa o WhatsApp do seu esposo, porque ele está no WhatsApp da luz. Posso colocar seu nome, Pedro? Para mim, então. Eu não sei dizer assim, eu já tinha colocado. Se você fazer assim, eu já tinha colocado. Então, vamos sortear. Quantos nomes tem aí? Assinado 31. Assinado, então. Todo mundo assinou, não foi? Hã? Sorteio aí, sorteio. Pronto. São os dois, né? Perderam os números, né? Tem quanto a última aqui, pessoal? Tem quanto aí? Pronto. Daqui a pouco vai cair o número. 11. Quem é 11? 11. Acho que é Isabel. Isabel. Qual para Isabel? Cristina. Isabel Cristina. Com muito carinho que as meninas trouxeram aqui para você colocar na bolsa. E sempre sua mensagem da Joana de Ângeles. Muito obrigada. Obrigada, menina.
e vamos dar início à nossa tarefa de hoje, gente. Como sempre fazemos, esse é um momento onde nós nos despedimos do pessoal da internet. Gratidão por ter ficado conosco. Vi aí Inês, Ig, São Paulo, nossa irmã Piedade, Lúcia. Aí, ó, Piedade está reclamando que você não aparece. Viu, Piedade? Aqui ao vivo. Lena está aqui reclamando que você não aparece. Então, vê se você aparece. E ninguém mais. Pronto, então estamos despedindo. E essa palestra vai estar no Instagram e eu vou colocar também no YouTube do Centro Fraterno. E passem lá, dê o seu